Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre este livro aqui, que é um clássico da pedagogia, e do ensino de língua portuguesa. Letramento, um tema em 3 gêneros, da Magda Soares. Este livro é muito importante para principalmente pedagogos, pedagogas e professoras de língua portuguesa. Antes de começar a explicação, eu quero pedir para que vocês deixem um like no vídeo, vocês se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com quem vocês acharem que pode ser interessante, tá bom? Isso vai ajudar muita gente nesse projeto. O livro, como o próprio título indica, é dividido em 3 capítulos. O primeiro capítulo é um verbete sobre o letramento, que ela vai tratar de maneira muito objetiva o que é o letramento e as implicações dele e a sua história. O segundo é o texto didático, que ela vai explicar o letramento, toda a história do letramento, a diferença entre letramento e alfabetização. E o terceiro, que é um capítulo muito mais complexo do que os outros dois, que é um ensaio sobre como avaliar o letramento, que na nossa sociedade, passando pela Unesco, passando por critérios do IBGE, e é uma avaliação extremamente densa e riquíssima para nós pesquisadores. Vou ler aqui, vou dividir essa apresentação assim, eu vou ler um pedaço de cada um desses capítulos e discutir com vocês aqui, tá bom? Primeiramente, no capítulo 1, na página 17, ela vai falar das implicações do conceito de letramento, que ela vai explicar também que deriva de um termo em inglês chamado literacy, que gerou o termo letramento, ou seja, foi uma palavra importada da língua inglesa, e que em Portugal ainda se usa literacia. Mas vamos lá, as implicações do letramento. Olha como é rica essa explicação da Magda Soares. Implícita nesse conceito está a ideia de que a escrita traz consequências sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas, linguísticas, quer para o grupo social em que seja introduzida, quer para o indivíduo que aprenda a usá-la. Ou seja, aprender a ler e escrever muda o indivíduo de patamar dentro de uma sociedade. E disso sabemos bem. Quando a gente não sabe nem ler e escrever, temos dificuldades até para pegar um ônibus. Para ler e escrever um simples formulário, para pedirmos algum auxílio emergencial de repente. Então, a dificuldade de ler e escrever, ela vai gerar várias dificuldades sociais, políticas também. Então, vai gerar uma série de dificuldades se a pessoa não sabe ler e escrever. E ela vai deixar bem claro que o letramento é justamente o ser humano ser capaz de ler e escrever de maneira prática e efetiva nos usos reais da língua. Isso ela deixa extremamente claro. E aqui no capítulo 2, que é para mim o melhor capítulo do livro, na minha opinião, que ela foi mais clara, mais objetiva, que ela tratou de mais temas de maneira precisa, ela vai discutir a diferença entre o alfabetizado e o letrado. Vamos a ela, gente, rapidinho aqui na página 39. Na página 39. Um indivíduo alfabetizado, prestem muita atenção, um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado. Alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever. Já um indivíduo letrado, o indivíduo que vive em estado de letramento, é não só aquele que sabe ler e escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e escrita, pratica a leitura e a escrita, responde adequadamente às demandas sociais de leitura e de escrita. Ou seja, há uma diferença gigantesca entre um indivíduo alfabetizado e um indivíduo letrado. Essas duas diferenças ficam muito claras em saber usar a língua em contextos reais de uso. E esse é o grande ponto, é o contexto real de uso da língua. Você precisa ser capaz de manusear a língua nesses contextos. E essa é a grande vantagem do conceito de letramento, que é além do conceito de alfabetização. Isso ela vai explicar claramente, tem até um poema aqui muito interessante sobre o que é letramento, que foi escrito por uma estudante. E a gente pode pensar algumas coisas do letramento, a partir daí, já encaixando no próximo capítulo, que é um ensaio, que ela vai explicar a dimensão individual e a dimensão social do letramento. E além de explicar essas duas dimensões, ela vai explicar o grande desafio que é nós avaliarmos o letramento, que é um dos grandes desafios para nós, professores de língua portuguesa e pesquisadores, sendo esse capítulo mais voltado a estudantes de pós-graduação.
mas também pode interessar principalmente pedagogos e pessoas que querem se aperfeiçoar no processo de avaliação do letramento. Vamos à página 90 agora do livro. Olha só que reflexão interessante. Afinal, como escolhemos o ponto de avaliação do letramento? O que deve ser avaliado? Olha a reflexão que a Magda Soares vai trazer neste livro. Na verdade, a decisão sobre que ponto escolher como linha divisória é determinada pelo estágio histórico da sociedade em análise, ou seja, por suas condições culturais, sociais e econômicas específicas, num determinado momento e depende das práticas reais de usos da leitura e da escrita, e dos processos através dos quais esses usos são transmitidos, naquelas condições específicas e naquele momento. Então olha que rico aqui, gente, a gente pegar essa observação da Magda Soares. Não é uma coisa extremamente objetiva a avaliação do letramento, porque depende muito do estágio da nossa sociedade. Por exemplo, o que era suficiente lá nos anos 30, 40, a pessoa saber escrever um simples bilhete, ou saber assinar o próprio nome, na sociedade atual já não é suficiente para saber se uma pessoa é letrada o suficiente ou não. Então esse conceito de letramento foi mudando com o tempo, foi se aperfeiçoando. As sociedades vão tendo cada vez mais exigências dos usos da leitura e da escrita em práticas reais de uso. E aí ela vai trazer algumas reflexões, que são principalmente ali datadas da década de 1990, sobre esse processo de avaliação do letramento, que era principalmente você saber assinar o nome, que era uma avaliação, e outro você saber escrever um bilhete simples, que aí passava muito pelo IBGE, para quem já participou do censo, é muito importante essa avaliação do censo, porque as pessoas são questionadas se são capazes de ler e entender um bilhete simples. Esse tipo de avaliação é uma espécie de autoavaliação do letramento. Você é capaz? A pessoa fala, sou capaz. Então, a pessoa é alfabetizada, é letrada, não é analfabeto funcional. Então, esse tipo de avaliação é extremamente incerta, imprecisa, e é um grande desafio para nós, educadores de língua portuguesa, buscarmos os conceitos mais precisos, mais exatos, mais objetivos do letramento, que é o que busca, por exemplo, o Exame Nacional do Ensino Médio, o ENSEJA, querem avaliar níveis de letramento dos usos da leitura e da escrita por parte dos estudantes. Não é à toa que tem uma prova de redação, né? De produção textual escrita. Então vai depender muito do estágio da sociedade. O que hoje para nós, por exemplo, é suficiente para entrar no nível superior, que é escrever uma redação que costuma ser de um texto dissertativo argumentativo, principalmente por meio do Exame Nacional do Ensino Médio, daqui a 50 anos pode se tornar uma avaliação extremamente mais complexa. Vai passar pelo conceito de multiletramento já, que aí eu já estou discutindo com vocês, que é até um dos princípios da minha tese. Os multiletramentos são a investigação dos vários letramentos envolvendo as modalidades semióticas, ou seja, o gestual, a modalidade oral, a modalidade escrita, a modalidade visual, sendo utilizadas de maneira conjunta. Talvez daqui a 50, 70 anos, esse seja o modelo de avaliação, não mais apenas um texto escrito, dissertativo. Então, como dizia Camões, muda-se os tempos, muda-se a vontade. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança. Então, tudo tende a mudar na avaliação do letramento, né, gente? É isso, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Curtam, por favor, se inscrevam no canal para nos ajudar. Vai dar uma força muito grande aí pra gente nesse projeto, tá? Então, gravem esse livro, Letramento, um tema em 3 gêneros. Vale muito a pena lê-lo, ok? Tchau, gente!